Bom dia, gente, tudo bem? É, Alguns já me conhecem, mas outros não. Eu vou me apresentar novamente. Eu sou o professor Nilson Mendes Júnior, tá? Eu sou professor, na verdade, de literatura inglesa americana 1, mas como houve um imprevisto, a professora Virginia entrou em contato comigo e me pediu que eu pudesse, né, estar hoje aqui com vocês para auxiliá-los, tá certo? Então, nós vamos começar, na verdade, com a primeira unidade, né? Porque seria o mais sensato a gente começar logo do que seria o Renascimento e a Restauração, tá? Então, o professor Raimundo, ele previu, na verdade, que os períodos a serem estudados, já estou no 2, viu? Seriam o quê? O Renascimento inglês, que vai de 1485 a 1660, a Restauração inglesa e o século XVIII, que vai de 1660 a 1798, o romantismo inglês e era vitoriana, que vai de 1798 a 1901, e o modernismo e o pós-modernismo inglês, que vai de 1901 até os dias de hoje. No caso, hoje a aula vai abordar somente os dois primeiros períodos, tá? Ah, e aí é o seguinte, eu faço um pequeno para poder fazer o seguinte. Nós vamos tratar do Renascimento inglês muito por alto, assim. Por quê? Qual o motivo? Na verdade, quando a gente vai falar de literatura inglesa 2, a gente começaria a falar basicamente a partir de Shakespeare. Tá? Porque, mas mesmo assim eu vou fazer uma recapitulação sobre o que foi, no caso, os primórdios, né, a questão do início da literatura inglesa até o século XV, mais ou menos. Tá? 15, 14, tá? Ah, o 15 não, até o século XVI, mais ou menos, né? Que seria interessante a gente ver. Então, a gente, para recapitular, vocês viram na literatura inglesa 1 que, na verdade, a literatura inglesa surge no século X, mais ou menos, século IX, século X, com um poema que é o poema que é considerado a gênese, o início da literatura inglesa, que é Beowulf, que ninguém sabe quem escreveu, porque na verdade era um poema épico que era recitado né, de geração em geração. Na verdade, existia entre as tribos nórdicas, é tanto que ele tem uma mistura de mitologia nórdica com cristianismo, tem muitos traços cristãos. Por quê? Porque foi a partir da conversão dos vikings ou dos nórdicos ao cristianismo e da escrita, esse poema ele foi cristalizado, ele foi materializado na escrita, e a princípio ele é escrito em Old English, tá? Que é um inglês que não tem nada a ver com o inglês que a gente conhece hoje, é um inglês totalmente diferente, porque ele era uma junção dos saxões, dos vikings e por aí vai. Então, com Beowulf você tem esse início da literatura. E ainda você tem outros textos, como você vai ter o Caedmon, você vai ter o Cinnamon, você vai ter também o Venerable Bede, que seria no caso os inícios da literatura, até a gente chegar no século XV, 14, 15, quando a gente vai ter a questão de quando a gente tem a, a invenção, Caxton vai fazer a questão e com a invenção da prensa por Gutenberg, ele vai instituir as primeiras editoras. Você deu uma pulada muito grande aí, é claro, né? Quando eu falei da questão, eu não falei da invasão normanda e tal, porque isso tudo já foi estudado na primeira literatura. Então, por quê? Porque até essa parte que eu cheguei aqui, que eu estou falando de Caxton,
e da questão da imprensa de Gutenberg, quando Gutenberg inventa a prensa móvel, que aí você realmente vai ter uma massificação dos livros, porque os livros eram copiados à mão, para você ter uma ideia. Uma cópia de um livro, por isso que a gente chama de cópia, porque na verdade os textos eram copiados à mão, um por um, custava uma fortuna. Com o invento da prensa móvel, não, você começa a produção em massa de livros, um preço mais acessível, tá? E nesse período é que realmente você vai surgir o que seria no período que a gente poderia nominar, dar um nome, já que Venerable Beads, Cadmon e Beowulf são produções que a gente não tem como rastrear, a gente não chegou praticamente nada concreto, só Beowulf que ficou chegou pra gente e que foi descoberto pelo Tolkien, né, que o cara que escreveu o Senhor dos Anéis, o escritor também inglês, né, ele foi quem achou o manuscrito de Beowulf. Ele traduziu do Old English e descobriu seu poder literário. Tá? Mas até chegar onde eu estou querendo chegar, que é no século XIV, século XV, quando aparece Geoffrey Chaucer, sim, você vai ter realmente... Chaucer vai ser o escritor que realmente vai, digamos, fixar, sedimentar o inglês, né? Que aí ele começa a apresentar o que se chama de Middle English, que seria o inglês mais próximo do que a gente conhece hoje, né? E aí ele vai ter uma obra que é a obra realmente que a gente vai dizer que a literatura inglesa, escrita, feita como produção literária, como arte, surge, que é o Canterbury Tales ou Os Contos da Cornualha, que ele imaginou que seriam 3 livros, né? Nesses livros você tem vários personagens que contariam várias histórias, e aí o mote do livro é simples, ele fazendo uma peregrinação ao túmulo de St. Thomas A. Becket, que fica na Inglaterra, e eles teriam que contar uma história cada um. O que contasse a melhor história ganharia um jantar que todos pagariam. Chaucer não chegou a terminar esse primeiro, ele só terminou o primeiro e mal, porque ele só ficou em 13, foi 16 contos. Tá? Tem o conto do moleiro, tem o conto do cavaleiro, tem o conto da esposa, né? E aí ele vai trazer tipos da população, onde ele vai fazer uma sátira de cada um desses tipos. E Chaucer, então, é o cara que inicia essa tradição escrita, propriamente dita, na literatura inglesa. Então, a partir de Chaucer, a gente vai ter realmente uma produção de arte literária, tá certo? Então, no caso aqui, a gente vai abordar a partir... Seria o Renascimento inglês, mas o Renascimento inglês na perspectiva de que a gente vai focar mais num autor que é o autor principal desse período, que seria o que vem para cá para a gente, que seria o William Shakespeare. Tá? Aí você vai ter o Renascimento, a gente vai ter essa questão da gente, eu não vou tocar tanto nessa questão do contexto histórico, que é simples, né? O contexto histórico você pode estudar direitinho e ir atrás, porque na verdade o interesse da literatura não é contar a história. O interesse da literatura é a gente falar dos textos. Literatura é texto, né? Literatura você vai falar da ficção, da genialidade da construção da obra artística em si, tá? Mas a gente tem que saber, por exemplo, que o Renascimento inglês surge no século XV, final do século XV já, quando você vai ser estabelecida a dinastia Tudor, ok? Que você tem aí, a dinastia Tudor nasce com Henrique VII, certo? Aonde tem no seu, por exemplo, um dos mais respeitados, o maior representante é o seu sucessor, que é Henrique VIII. Henrique VII nem se deixou muito nada na história, mas Henrique VIII é uma figura
interessantíssima, tá? Uma figura que a gente pode falar um pouquinho mais, porque ele é um cara que realmente merece uma, uma menção. A começar porque ele foi um cara que casou 6 vezes, né? Teve 3 filhos desses casamentos, e os motivos dos vários casamentos seria ele queria um herdeiro homem para poder sucedê-lo, né? Mas o caso mais, e também o mais curioso também, e de curioso também tem muita importância na influência da história da Inglaterra, é que a sua última, ele tinha uma esposa que não conseguia dar um filho homem para ele. Então ele queria se separar dessa esposa. Eu não me lembro, Ana Boleyn. E ela não conseguia dar o filho. Então ele pede para o Vaticano que anule o casamento dele. Ele pede para ser, né, tornado, para ele poder casar novamente, que anule o casamento deixe de existir, para ele poder casar novamente. O Vaticano nega essa questão dele se tornar solteiro novamente, aí ele toma uma atitude que ele já também estava tramando também, que também tem questão política, que é o quê? Ele precisava de dinheiro, e a igreja à época era a instituição que mais rica que tinha na Inglaterra, era a igreja católica. Então o que é que ele faz? Ele rompe com a igreja católica, ele funda uma nova igreja, que é a igreja anglicana, tá? Aonde ele é o cabeça da igreja, quer dizer, se na igreja católica o Papa é o maior representante, na igreja anglicana inglesa o rei digamos, seria aquele que manda na igreja anglicana. E confiscou todos os mosteiros, todas as terras, tudo que pertence à igreja católica ele confiscou, mesmo se mantendo católico e mesmo depois sendo declarado como protetor perpétuo da igreja católica, ele ainda, né, leva a cabo, porque ele se separa da mulher, como ele funda a nova igreja, ele não se considera mais casado com a esposa atual, casa com a amante, manda matar a esposa que ele tinha, e aí sim ele consegue ter os filhos que ele desejava, no caso que é a sucessão embaixo, que é o Eduardo IV, que assume após a sua morte, mas que o reinado é muito curto. Em seguida você vai ter Mary I, que é a irmã do Eduardo. Também ela era chamada de Mary a Louca, porque ela sofria de problemas mentais. Ela também fica muito pouco tempo, você vê aí, porque, ó, o Edward VI fica de 1547 a 1553. A Mary I fica de 1553 a 1558. Entra em cena uma pessoa que vai ser realmente importante. É tanto que na história americana, ou na história inglesa, e na literatura inglesa, a gente trata essa época, que é chamado Renascimento Inglês, é também conhecido como The Elizabethan Age, quer dizer, a Era Elizabetana. Então você chega que a última foto que tem no slide aí que vocês estão vendo, a primeira é o Henrique VII, a segunda é o Henrique VIII, o Eduardo VI, a Mary I, e a última é a Elizabeth I, que era conhecida como a Virgin Queen, seria a Rainha Virgem, ou Gloriana, também era conhecida assim também. Tá? Então ela é muito importante para essa questão da consolidação da Inglaterra como uma grande potência mundial, tá? Como uma grande potência na área do comércio, tá? Porque é ela quem vai realmente reinar por um período mais longo. Você vai ver que ela reina de... Deixa eu olhar aqui. Ela vai reinar de 1558 a 1603. Então são quase 50 anos de reinado, né? Ela é chamada de Rainha Virgem, não porque ela nunca tenha feito sexo, mas é porque ela nunca se casou. Apesar das várias histórias, dos vários amantes,
sendo mais célebre, mais notório o Robert Dudley, a qual ela pretendia se casar com ele, mas ele era um conde, mas ele era casado já, e ela disse que se esperasse que a mulher dele morresse para ela poder se casar com ele. Você tinha a dinastia Stuart também, que é importante, James I, Charles, que aí você vai ter, assim, quando morre a Rainha Elizabeth, há um vácuo no poder, e aí você é nomeado, que aí foi colocado James I, que ele é uma das coisas mais importantes. James I é a questão da tradução da Bíblia. Ele é responsável pela tradução da Bíblia. A primeira tradução pelo inglês da Bíblia é feita a pedido por encomenda de James I, que é chamada de King James Bible. Seria a Bíblia do rei James. Né? Só que ele é deposto, né, por conta da questão de você vai ter a reforma protestante, você vai ter a questão de que James torna. Aí tem uma coisa engraçada, porque todos os reinos eram brincados por outros reinos, e por exemplo, nessa altura da dinastia toda, que mudaria para Stuart, ela tem uma parte da dinastia que pertence ao trono espanhol, que é católico. E aí você vai ter hoje em dia a Inglaterra que se torna protestante quando ela vira anglicana. Então começa as perseguições, né, as perseguições religiosas, que inclusive culminaram com a imigração dos primeiros habitantes que seriam hoje em dia os Estados Unidos. Então há essa briga entre catolicismo e protestantismo. O James é deposto e você entra em ação Charles I, que é o Charles Stuart, que na verdade ele é sobrinho do rei da Espanha, então aí há uma ascensão da parte da dinastia espanhola ao trono, e aí você vai ter as guerras que vão ter. A guerra civil, teve uma guerra civil na Inglaterra, que foi justamente para quem era da dinastia toda tentar derrubar o Charles I. Só que acontece que nesse interim há um grande clamor republicano no meio da história inglesa. Então há um vácuo no poder. Charles I também morre em 1649. Mas antes disso ele é deposto e morto. É a primeira história do regicídio, que é a morte de um rei. Na história da Inglaterra, é a primeira nação, porque a Inglaterra foi um dos primeiros países a se tornar nação, na verdade, até esse histórico de nação. Então, Charles I ele é deposto pela Revolução, né, pela Guerra Civil, que é liderada por Oliver Cromwell, que aí se transforma num parlamentarismo, numa república parlamentar, onde Oliver Cromwell é o primeiro-ministro, é quem tem o poder. Então, durante a época de 1645 a 1658, a Inglaterra foi uma república, foi comandada por Oliver Cromwell. Né? Inclusive você tem aí a questão dos Cavaliers e Roundheads. Os Cavaliers é quem era a favor do Charles I, que eram os católicos, e os Roundheads seriam os protestantes, que eram a favor do Oliver Cromwell. Era chamado assim por causa do corte de cabelo. O corte de cabelo lembrava aquele corte tigelinho. Você bota a tigela e corta, e ele ficaria redondinho, então ele é chamado de Roundhead. Tá? Mas assim, a gente vai falar agora no contexto literário. A história é interessante, eu não me detenho muito na história, por quê? Porque a história é uma coisa que a gente pode aprender. Né? Vai até de um livro de história do ensino médio, de outra história, que ele vai estar lá, toda essa história que eu estou contando está lá, eu li lá, então não tem muito que a gente ficar batendo em cima disso. É uma coisa que basta pegar qualquer livro de história do ensino médio e você vai dar uma olhadinha lá nesse período, no período de 1400 e pouco, 1600, e você vai ver lá direitinho o contexto histórico, tá? Porque não é o foco.
O foco é o texto, né? Então, no Renascimento inglês, as principais manifestações literárias são poesias e sonetos, de acordo com o professor. Teatro e drama. Mas a gente pode realmente dizer que as maiores foi o teatro. O teatro foi a maior expressão, no caso, tá? A gente tem que entender o que é o termo renascimento. O renascimento aqui é ligado ao renascimento italiano. Tá? Então você vê o período do final do século XV, é o momento em que a Europa está saindo do que é chamado comumente da era medieval, ou era das trevas, quer dizer, uma era que foi pautada pela religiosidade, pela religião. Então toda a arte, toda a questão dos comportamentos da sociedade eram regidos pela igreja. Então quando você tem esse termo renascimento em inglês, quer dizer, é o momento em que a arte vai renascer, reaparecer, e aí a gente vai ter que ter em mente quem é que vai basear isso. Quem vai basear isso é o Renascimento italiano, que é a expressão artística mais forte da época. A Inglaterra é insípida nessa questão de literatura, de outras expressões artísticas. A Itália não. A Itália você já tinha um Dante, já tinha vários escritores italianos que me escapa agora, já que minha especialidade não é tão grande na literatura italiana, mas assim, o Dante já tinha escrito a Comédia Divina, ou a Divina Comédia. Então a literatura, no caso o texto literário italiano, os sonetos italianos também, que os poetas italianos, são aqueles que realmente, nos sonetos eu lembrei de um agora, nos sonetos você vai ter Petrarca, né? E tanto na dramaturgia você vai ter a questão da ligação do drama, do teatro inglês ligado a Sêneca, que bebe na tradição da tragédia grega, tá? Então a gente vai ter isso. Mas aí os sonetos e a poesia, você vai ver que a gente não veio tanto dessa produção artística, hoje em dia não é mais lida, não é mais conhecida. Mas o teatro sim, e principalmente o teatro de Shakespeare. Ele é o grande expoente dessa época, ele é o grande, tanto que o apelido dele é o Bardo. Então, como eu estava dizendo, então, a poesia você vai ter Petrarca como grande símbolo a se imitar, a fazer a mímese, né? Que é o que o Aristóteles fala na poética, que a arte literária é a arte de imitar. Então você vai ter o grande Petrarca vai servir e os sonetos como a arte literária a ser imitada, a ser reproduzida na arte inglesa, e o teatro você vai para as tragédias e comédias. Os ingleses vão beber em Sêneca, que Sêneca bebeu nos gregos, né? Bebeu em Sófocles, bebeu em Ésquilo, Eurípides, por aí vai. Certo? Tá, então aonde você vai ter aí, Christopher Marlowe, eu estava falando dele, você vai ter a obra que é muito importante para ele, é The Tragical History of Dr. Faustus. Por que essa obra é importante? Essa obra é a história de um homem que vende sua alma ao diabo, ao Mephistopheles. A Mephisto, né, que não seria o demônio, em troca do saber. Essa tragédia ou essa peça teatral, ela é o fundo, tem um intertexto muito importante com uma obra do século XVIII, do barroco e do romantismo alemão, que é o Fausto do Goethe. Então, Fausto do Goethe, né, que é o escritor alemão, é baseado nessa peça do Christopher Marlowe. É por isso que ela é uma peça importante, porque ela ainda hoje reverbera dentro da literatura. Tá? Do Jew of Malta também, o judeu de Malta também. E tem uma história interessante do
do Christopher Marlowe. Ele é dito como sendo o grande rival de Shakespeare, mas que, por infelicidade, morre numa briga de taberna. Ele era muito brigão, ele gostava de brigar, de confusão. Então ele é morto numa briga na taberna, esfaqueado, aí, né, abre caminho para William Shakespeare. E já Ben Jonson é um autor mais clássico. Ele escreve de forma mais erudita, inclusive ele critica muito Shakespeare. Tá? Ele critica bastante Shakespeare. E aí é interessante, a gente vai chegar onde eu queria agora, que é para falar realmente da grande expressão literária, né, que começaria a literatura moderna, digamos assim, a literatura do inglês que a gente conhece começa com Shakespeare. Porque uma das coisas interessantes, Shakespeare é quem fixa e realmente, digamos, cria o inglês moderno. O inglês que a gente usa hoje, que a gente conhece hoje, é Shakespeare quem vai. Inclusive, vão ser as peças de Shakespeare que vão ser usadas durante a colonização inglesa para levar o inglês mundo afora. A ferramenta que é usada para colonizar e para subjugar as populações colonizadas é o inglês de Shakespeare, através de suas peças. Então ele tem um livro, então ele é uma pessoa muito importante, é um escritor muito importante nesse viés, porque é através do inglês dele que é criado muito do inglês que a gente conhece hoje. Vocês querem um exemplo? No inglês antigamente você não fazia negativo e interrogativo usando do e das, e nem o did. Shakespeare foi o primeiro que começou a usar o do e o das para fazer as negativas e as interrogativas. Muitas das expressões idiomáticas e muitas das expressões, nomes, vocabulários que a gente tem hoje, foi Shakespeare quem criou. Para você ter uma ideia, a primeira menção do nome Jessica, surge na obra de Shakespeare. Shakespeare é quem cunha esse nome, Jessica. Então ele é realmente uma figura importantíssima, muito contestado à época, porque muitos diziam, como é que pode uma pessoa que nunca frequentou a universidade, que não tem um nível de educação formal tão grande, tão erudito, escrever coisas tão importantes, tão boas? Então, gente, você ainda tem um grande autor, que realmente esse também perdurou até o dia de hoje, que é o John Milton, com seu Paradise Lost, que é um poema épico de 1000 páginas, né? E que trata como Adão perdeu o paraíso. Quer dizer, como o ser humano foi, e é um texto mais direcionado para a questão religiosa mesmo, e ele reescreveu depois também, depois de Paradise Lost, ele escreveu um outro livro que seria uma sequência, se poderia pensar, que é Paradise Regained. Quer dizer, como é que o homem poderia ganhar novamente o paraíso. Tá? Então, mais uma vez, Shakespeare é o cara importante dessa época. Tá? E é sobre ele que eu vou falar mais agora. Eu vou dissertar mais sobre ele, né? Eu não vou falar sobre questões bibliográficas, porque se você acha em qualquer lugar o nome dos filhos dele e tal, aquela coisa, é só botar lá na internet que no Wikipedia você acha direitinho quem ele era filho e tal. Isso não que a biografia do autor não seja importante, mas quando a gente fala de uma pessoa tão conhecida, não precisa a gente entrar em detalhes. Né? Eu quero falar mais da obra literária dele realmente, né? Quando a gente vai falar de Shakespeare, a gente vai falar
de épocas. Você tem épocas que ele escreveu, né? Então você vai ter as épocas em que ele escreveu as comédias primeiro, Much Ado About Nothing, Midnight Summer's Dream, que é o Sonho Não, Merchant of Venice, o Mercador de Veneza, né, As You Like It, Como Queiras. Então essa é a fase onde ele está mais alegre, né? Onde você tem também, por exemplo, o Tamer of Shrew, que seria a Megera Domada, né? Que muita gente assistiu na televisão, sem saber que estava assistindo Shakespeare. Vocês querem ver como vocês assistiram já Shakespeare sendo encenado na Globo? O Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa é baseado na Megera Domada do Shakespeare, onde você tinha o Petrúquio e eu esqueci o nome da menina. Não é que eu seja machista, mas como é o nome dela? Era a Catarina, né? Então o mote do Cravo e a Rosa é o mote da Megera Domada, né? Uma mulher fora dos padrões da época, que não quer se casar, que não aceita o comando do pai, nem de qualquer outro homem, mas que quando chega Petrúquio, aí você tem a questão da conformação dela de novo dentro do extrato social para ela se tornar aquilo que realmente ela teria que se tornar. É tanto que ao final, se Petrúquio disser qualquer coisa, ela concorda. Se Petrúquio dizer que pau é pedra, ela diz que pau é pedra. De tal forma de que Shakespeare passa nessa obra que é possível sim você domar uma megera e transformá-la numa pessoa, numa mulher como outra qualquer. Então aí você tem essa questão de que ah, a época, a literatura não era pensada como hoje, né? Então a gente tem que ver isso. Nós estamos aqui no começo realmente da literatura, que seria a literatura inglesa de peso, que seria realmente lembrada hoje em dia. Porque muito que vem antes de Shakespeare, só os poucos literatos e poucos estudiosos conhecem realmente que estão no dia a dia, fazendo pesquisa, que trabalham pesquisando literatura inglesa, que sabem que conhecem. Mas Shakespeare todo mundo conhece. A partir de Shakespeare você vai ter autores que todo mundo vai inevitavelmente topar com ele de vez em quando. Jonathan Swift, você vai ter Daniel Defoe, vai ter Charles Dickens, né? E aí por aí vai, tá? Mas eu estou procurando aqui quando ela fala no livro do Shakespeare, né? Quando ela chega no capítulo 2, ela chega a ser um dramaturgo maior. Quando ela vai falar realmente, né, do Shakespeare, quando o Shakespeare surge, né? Então, ela diz assim, como eu já tinha falado, as primeiras obras de Shakespeare não são dramáticas, são os longos poemas, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece. Quer dizer, os primeiros escritos de Shakespeare nem são realmente as comédias. São dois poemas épicos que ele quis agradar os eruditos, aquela coisa toda, e que pouca gente hoje em dia conhece ou fala desses dois, tá? Eles foram patrocinados por um conde, que foi o conde de Southampton. Então são dois poemas épicos, cópias ou baseados no que seria a literatura grega, né? O que seria a tragédia grega, que seria a tradição clássica, né? Grega e romana. Tá? Então é tanto que o título de um é Vênus e Adonis, né? São dois deuses gregos. E o outro é o estupro de Lucrécia, que aí você tem a questão dos Borges, aí você vai ter uma referência ao Império Romano. Tá? Mas na fase seguinte ele vai começar a falar justamente do que eu falei para vocês. Ele vai vir a questão aqui das comédias. Tá? Ele começa com essa fase mais alegre das comédias. Noite de Nações de Verão, você vai ter as alegres esposas de Windsor, The Merry Wives of Windsor, você vai ter o Mercado de Veneza, você vai ter
como queira, muito barulho por nada, tá? Até Romeu e Julieta você pode colocar nessa história, mas se bem que Romeu e Julieta é mais uma comédia trágica, pô, tragicomédia, né? Então fácil engraçado. Então, quando ele não se sabe por quê, ele começa a escrever as tragédias dele, propriamente dito, né? Aquilo que realmente são as que realmente ficaram no imaginário do mundo, que são, por exemplo, eu vou citar quatro que são bastante conhecidos: Hamlet, Prince of Denmark, Othello, Macbeth e King Lear. Então, são as quatro, assim, Julius Caesar, King of Athens, nem tanto, mas Hamlet, né, e todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma coisa de Hamlet, pelo menos do solilóquio que Hamlet fala to be or not to be, ser ou não ser, né? Ou da trama de Hamlet, que é uma trama bem interessante, tá? E Macbeth, ele é mais conhecido pelo meio literário, pelos mais iniciados. Mas Hamlet todo mundo já viu várias expressões de Hamlet. A gente até usa de vez em quando. Por exemplo, ele diz, tem algo de podre no reino da Dinamarca. There's something rotten in the land of Denmark. Tá? Então aí você vai ter essas. Inclusive você vai ter Romeo and Juliet, que é a mais conhecida também, pode-se dizer assim, que é a história dos Capuletos da história do Romeo e Julieta. Tal. E ele vai de novo, não se sabe porquê, no final da vida, ele retoma uma certa alegria, né? As comédias do final de vida não são tão comédias de se rir tanto quanto eram as do começo, né? Much Ado About Nothing tem um filme que é interessantíssimo, que é muito engraçado. Ações de Noite de Verão também é muito engraçado, tá? Mas ele já no final, ele vai escrever comédias que beiram ao trágico, que fazem você sorrir, mas não tanto. Você sorri, mas é um sorriso mais comedido. Então são elas: Pericles, Cymbeline, The Winter's Tale e a última que ele escreveu, né? A última que ele realmente escreveu, que é The Tempest, a Tempestade. Inclusive nela já se há uma indicação de que ele poderia estar havendo uma crítica sobre o sistema colonial, né? Porque tem Caliban seria o colonizado que quer tomar a terra quer retomar sua terra de Próspero, e Nicolas Guillen e outros teóricos, Alejo Carpentier também trouxeram a questão de que representaria Caliban e o outro. Hoje minha memória está péssima. Que você tem Caliban e tem um espírito que faz tudo pro Próspero. É o. Eu não me lembro agora. Não me lembro, mas eu vou lembrar. Então você teria esse outro espírito que é bem famoso também. O Ariel, como Ariel representaria o colonizado conformado, que ajuda o colonizador, e como Caliban seria a resistência, aquele que quer retomar suas coisas, né? Então, como eu estou dizendo, aqui começa Shakespeare, propriamente dito. Agora, é claro, quando a gente fala de comédia e tragédia, no âmbito aqui já dos ingleses, a gente tem que ter em mente que não é a tragédia grega. Como eu estava dizendo, o que eu estou querendo falar é que quando a gente pensa e fala em tragédia na dramaturgia moderna, ela não tem nada a ver com a tragédia grega, certo? É um princípio de repensar a tragédia sob a perspectiva
moderna e ocidentalizada, quer dizer, moderna, ocidentalizada é, porque a Grécia é o Ocidente, é considerado o berço do Ocidente, mas é o que eu quis dizer, é um pensamento de uma tragédia baseado na culpa, no pecado de Sêneca, no peccatum de Sêneca, que era a questão judaico-cristã. Quando a gente pensa na tragédia grega, esse questão de pecado não existia, não existe na tragédia grega. Não existe o sentimento de individualismo, que o indivíduo peca sozinho. Não, não existe essa questão de uma sociedade onde o indivíduo prevalece acima do coletivo. A gente tem que fazer essa ressalva. Quando a gente fala de tragédia no Shakespeare e comédia no Shakespeare, é a comédia judaico-cristã, a comédia e a tragédia adaptada, onde o trágico não é o trágico grego. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então a gente tem que saber disso. Porque a restauração, sim, você vai ter a questão da continuação da dinastia Stuart, tá? Que é a questão do Charles II, James II e da Ana Stuart, né? Ana Stuart, que na verdade ela não chegou a ser rainha, só o Charles II e James II. Né? E você vai ter aí depois os reis hanoverianos, que são reis que, como já diz, vêm da casa de Hanover, eram reis germânicos. Pouco falavam inglês e por isso tinham pouca aceitação dentro da... Porque como a dinastia de Stuart não prossegue, não consegue realmente se firmar, e tem pouca coisa para dizer deles, já que eles reinaram durante muito pouco tempo, né, não fizeram nada de tão importante, então pouco se menciona a questão histórica do que aconteceu nessa época. Praticamente, ó, uma reinou 12 anos, outra reinou 3, o que mais reinou foi o outro, foi 20 e poucos anos. Mas assim, não fez muito pouco. E aí você tem os reis hanoverianos, que são, no caso, são alemães, e o George I foi mais contestado porque ele não falava inglês praticamente, só falava o que seria um dialeto de alemão. Aí você vai ter George II, George III, e aí a gente vai chegando na questão literária propriamente dito, né? Que aí ele vai dizer que é poesia e prosa. Tá? Então a gente tem que saber, por exemplo, que o romance como a gente conhece ele hoje, ele não existe até essa data. Não se tem ideia do que seria, no caso, porque o romance a gente tem que entender uma coisa. Hoje em dia, o romance ele tem um prestígio muito grande, né? Quem escreve romances ou quem escreve prosa, hoje em dia tem um prestígio muito maior do que quem escreve poesia, que era o inverso. Antes, a prosa era considerada uma literatura menor, um gênero menor, principalmente o romance. E aí eu vou dar a explicação por que era considerado menor e inferior. Porque se dizia que quem lia romance só eram as mulheres. Então não era uma coisa interessante, não era uma coisa de grande expressão artística. Quando a gente vai pensar no romance, quando ele se consolida, né, no romance de tradição, no romance de formação, e no que se transformou o romance no nossa tradição literária hoje em dia, a gente tem que pensar que, por exemplo, grandes autores publicaram as suas obras no jornal, no estilo de folhetim. Então, por semana, era publicado um capítulo por semana e quem lia só eram as mulheres realmente. Quer dizer, que se sabia, né? Porque nenhum homem da época iria ler e iria dizer que estava lendo os romances. Isso a gente não pode descartar, a gente não pode dizer que não liam. Mas eles não declaravam que liam, porque senão eles seriam comparados às mulheres. E aí entra toda a questão do machismo, do patriarcalismo, aquela coisa toda.
Então a eles era dito que eles liam filosofia, liam sociologia, liam os textos e os romances ficavam para as mulheres. Então por isso que o romance ele demora a surgir dentro da tradição literária inglesa ou de qualquer outra tradição literária da época, porque ele era considerado a literatura das mulheres. E aí ele não tinha grande expressão, porque como as mulheres não estudavam muito, não eram educadas, então eles diziam que aquilo que se agradava à mulher que tinha estudado pouco, então tinha uma expressão artística muito menor do que qualquer outro tipo de... Isso sem também, a gente tem que também que nessa época, tudo que envolvia um grande fôlego, digamos, linguístico, que tinha uma grande estrutura linguística, era considerado literatura. É por isso que o Thomas More entra, por exemplo, em literatura. É por isso que, por exemplo, no Instituto de Literatura Brasileira, a Carta de Pedrosa Caminha ela entra como literatura de viajante e outras coisas, né? Antes de você realmente ter o texto literário, a ficção. Tá certo? Então, na restauração você vai ter isso. Próximo, por favor. Então ele vai dizer poesia e prosa, que são as principais manifestações. Aí eu já estou no que tem assim os autores, principais autores e obras. Viu? Socorro. Não, esse um pouquinho mais para trás, já está no romantismo. Aí no outro. Isso, bem aí. Tá? E aí eu tenho os principais autores e obras da época. Quer dizer, o John Bunyan, que ainda hoje é muito conhecido, que ele tem uma obra chamada The Pilgrim's Progress, e ele também traduziu a Bíblia, né? Ele foi um dos que a Bíblia para o inglês, que foi um dos tradutores do King James Bible. Como é que é o The Pilgrim's Progress? The Pilgrim's Progress é uma história baseada assim, in a nutshell, como a gente fala, né, resumidamente, é a história de um personagem chamado Christian, que tem que enfrentar os obstáculos da vida para progredir e chegar à santidade, chegar ao reino dos céus. Basicamente, Bunyan vai fazer isso, vai contar essa história de como esse personagem, o que ele tem que fazer. Então é uma obra de cunho mais ainda religioso, tá? Você tem John Dryden, An Essay of a Dramatic Poesy, também é um ensaio que vai falar e versa sobre a religião e os obstáculos e o que o homem tem que fazer e ser. Então ele vai girar no mesmo eixo de John Bunyan. Alexander Pope também a mesma coisa. Samuel Pepys é um diário que ele vai escrever da vida dele a partir de janeiro de 1600 e pouco. Ele vai dizer, hoje eu fiz isso, e sempre vai começar saudando a Deus. Deus, não sei o que, meus gloriosos, hoje eu fiz isso, quer dizer, ele vai descrever a sociedade, o que acontecia. Então é mais uma obra autobiográfica. E aí você vai ter, né, o cara que realmente, e os dois que realmente vão começar a prosa. Os dois que vão começar realmente o que a gente chama de romance, o protótipo do romance na literatura inglesa, que é o Jonathan Swift e vai ter o Daniel Defoe. Tá? O Daniel Defoe, eu vou falar dele primeiro, porque ele é realmente, digamos assim, não que eu ache a obra dele menos importante do que a obra do Jonathan Swift, longe disso. Ele tem uma obra que é a obra mais conhecida, né, que é... Rapaz, ele tá horrível. Tá aí, Robinson Crusoe, né? Não tava na minha frente porque eu ainda tô dormindo ainda. Qual é o mote de Robinson Crusoe? Robinson Crusoe depois foi até adaptado para várias shows na década de 60 e 70, a família Crusoe e tal, a família Robson, quer dizer, e outras séries de sucesso que teve na TV americana. Basicamente Daniel Defoe foi um marinheiro realmente, ele vivia viajando pelo mundo.
Então o que acontecia? Ele colocava esses relatos dele nas obras que ele escrevia. E esse de Robinson Crusoe especificamente é de um náufrago. Né? Tem o filme também do Tom Hanks, O Náufrago. Né? Então esse texto ele vai reverberar ainda hoje, dando a ideia de muitos outros textos, sejam fílmicos, sejam textos literários, onde o Robinson Crusoe ele fica numa ilha, aí nessa ilha ele começa a velha história, ele começa a domesticar o ambiente para poder fazer com que o ambiente fique o mais próximo possível ao ambiente da colônia, da metrópole, quer dizer, da Inglaterra. Ele conhece um selvagem, entre aspas, né, que é um nativo, que é um local, que é o que ele bota o nome de Sexta-feira. Ele impõe a língua inglesa, porque ele diz que Sexta-feira não sabe falar uma língua, realmente, ele fala qualquer coisa. Então, a história é essa. E ele passa esse tempo na ilha, e no outro lado da ilha tem sempre o selvagem canibal, os canibais querem comer ele, blá, blá, e ele retorna para cá. É uma aula bem interessante, tá? Para você ver como ele retrata o sistema colonial e o sistema já iniciado colonial e o sistema de como um homem inglês se posiciona dentro do mundo. Mesmo numa ilha deserta, ele constrói todo o sistema como se ele estivesse na Inglaterra e até coloniza os outros, porque o Sexta-feira é obrigado a chamá-lo de master, de mestre. Então ele vai bem nessa linha de mostrar que o inglês à época era a grande civilização, que aonde ele fosse, ele levaria a civilização, ele civilizaria o mundo, que esse é o mote da colonização, né? A gente sabe muito bem o que é que eles queriam fazer.